milionário aparece no aniversário do menino expulso de casa e revela um segredo. Lucas tinha apenas 10 anos, e naquela manhã fria de seu aniversário, a solidão o cercava como uma névoa densa. Ele acordou com o coração pesado, não por causa da falta de presentes ou festas, mas pela dureza da vida que vivia. Sua mãe, uma figura de gritos e mãos violentas, o havia expulso de casa na noite anterior, deixando suas coisas espalhadas na calçada, enquanto todos na vizinhança celebravam ou se preparavam para o dia. Lucas se escondeu atrás de um sorriso forçado. Ele sabia que por trás dele só existia um menino com fome de carinho, mas cheio de desconfiança. O dia parecia comum, até que, de repente, um carro luxuoso parou em frente ao pequeno lar onde Lucas havia crescido. O som dos pneus na terra batida quebrou a melancolia do momento. Ele ficou intrigado. O motorista, um homem de terno escuro e olhar profundo, desceu do carro com a calma de alguém que tinha o mundo aos seus pés. Lucas hesitou, balançando a cabeça levemente. Como poderia confiar em alguém que parecia ter tudo enquanto ele não tinha ninguém? Samuel, percebendo a vulnerabilidade do menino, decidiu se abrir. Sabe, não faz muito tempo, eu também passei por algo muito parecido. Eu era um menino como você, com uma família que não me entendia. Os olhos de Lucas se arregalaram. Ele nunca imaginara que um homem como aquele poderia ter um passado sombrio. Samuel começou a contar sua história, repleta de segredos. Os gritos na casa, a ausência de amor e como ele se afastou de todos em busca de liberdade. A conexão foi instantânea e a dor compartilhada parecia tecer um fio invisível entre eles. Como em um filme, a atmosfera mudava. A cada palavra de Samuel, Lucas sentia um misto de esperança e desconfiança. Ele queria acreditar naquela história, queria encontrar conforto, mas as cicatrizes do abandono eram profundas. E então, a pergunta que queimava em sua mente escapuliu. Como posso confiar? Samuel mordeu o lábio, sua própria fragilidade emergindo em seu olhar. O passado deles, interligado de maneiras que nenhum dos dois poderia imaginar, pairava no ar. O que mais aquela conversa revelaria? O que mais ele tinha a ensinar ou a receber daquela estranha conexão? A tensão entre eles prometia desvelar mistérios ainda mais profundos, abrindo portas para um futuro inesperado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda de... Samuel olhava nos olhos de Lucas, buscando uma resposta. O silêncio era ensurdecedor, caindo como um manto sobre os dois. Mas antes que qualquer um deles pudesse falar, um grito agudo cortou o momento, um som de vidro estourando e pessoas correndo. Lucas virou-se rapidamente, seus instintos infantis migrando da vulnerabilidade à adrenalina. A cena se desenrolou como um pesadelo. Uma mulher apareceu na esquina, descontrolada, seus olhos como chamas, enquanto corria em direção a eles. Era a mãe de Lucas, embriagada e histérica. Ela apontava um dedo trêmulo para Samuel. Sua voz era uma tempestade. Você tá por trás disso, não está? O coração de Lucas parecia ter parado. A mulher que ele conhecia como sua mãe, que por tanto tempo foi um motivo de medo, agora parecia uma figura distorcida
de desespero, quase irreconhecível. Samuel, sem se mover, mirava a mulher. Seu olhar exigia explicações. Lucas sentiu um nó se formando em seu estômago. Ele não sabia o que pensar. "Você me abandonou!" gritou sua mãe, enquanto se aproximava mais. "Sempre foi por causa dele, o milionário, suas promessas, suas mentiras. Olha onde isso nos trouxe." Ela estava repleta de raiva e ressentimento. Lucas não compreendia. O que Samuel tinha a ver com isso? "Calma, senhora", Samuel disse com firmeza. "Não foi assim que aconteceu. Calma." Calma. O olhar de sua mãe era uma mistura de loucura e emoção. Naquela fração de segundo, Lucas percebeu algo. Algo que mudaria tudo. O rosto de Samuel, que antes parecia forte e seguro, agora estava marcado pelo medo. "Você não pode entender", disse Samuel, sua voz fraca. "Eu achava que tinha que deixar as coisas para trás. Eu não sabia que você ainda estava assim." O coração de Lucas disparou. O que era essa conversa? O que era esse segredo? A cada palavra, mais peças se encaixavam, mas o quebra-cabeça ainda não fazia sentido. Ele piscou, tentando processar a situação. Como Samuel poderia ter algo a ver com sua mãe? "Ele é seu pai, Lucas." O grito de sua mãe estava carregado de dor, reverberando pelo ar. O mundo de Lucas começou a desmoronar. Isso não podia ser verdade. O homem cuja presença parecia oferecer um fio de esperança, agora era apresentado como sua origem de dor. Lucas olhou de um para o outro, os rostos parecendo distantes. O sangue dele fervia. Linhas finas de traição se formavam nas paredes do seu pequeno universo. "Não, você está mentindo", gritou, embora a dúvida já estivesse plantada em sua mente. Samuel balançou a cabeça, uma expressão de desespero cruzando seu rosto. "Eu não sabia. Eu nunca soube que você estava aqui, que você precisava de mim." Lucas sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele queria correr, fugir daquela revelação, mas sua mente estava presa na confusão. "Se eu tivesse sabido, eu teria voltado. Eu deveria ter procurado vocês." Samuel estava visivelmente abalado. A mãe de Lucas se aproximou, o olhar cínico. "E você acha que é tarde demais? Você simplesmente iria aparecer e tudo ficaria bem?" "Deixe-me te dizer, a vida não é assim." As palavras dela cortavam como facas, e Lucas queria gritar, querer que tudo parasse. Os três estavam agora presos em um redemoinho de emoções, a verdade transbordando e desmoronando as ilusões que cada um deles tinha construído. Tudo que Lucas acreditava ser sua vida, sua história, estava se desintegrando. Ele sentia a raiva, mas também a fragilidade do momento. O grito do mundo exterior gritando com o segredo deles. No fundo do seu ser, ele sentia que tudo mudaria se eles somassem forças ou, ao contrário, se separassem seus caminhos para sempre. Mas qual era o caminho certo? Ele queria entender, queria acreditar, mas a ferida que se abria parecia mais profunda do que qualquer uma que já conhecera. E ao olhar para Samuel, o menino sentiu um impulso. Havia algo mais, algo que Leonard esconderia. Um mistério que precisava ser desvelado. Uma nova reviravolta, uma nova porta que se abria. E enquanto ele buscava nos olhos de Samuel uma resposta, uma pergunta explodiu em sua mente. Quem você realmente é? O silêncio cortante entre eles parecia denso, mas Lucas estava furioso. Ele queria entender, precisava saber, mas as palavras não vinham. Quem você realmente é? A pergunta soava como um eco distante. Ele olhou para Samuel, esperando alguma resposta, mas o coração dele estava acelerado. Uma tempestade de incertezas reverberando dentro dele. Samuel parecia perturbado, quase vulnerável.
Ele abriu a boca para falar, mas antes que pudesse dizer algo, uma sirene ecoou à distância. O som cortou a tensão como uma faca afiada. Lucas virou-se e, para seu horror, viu um grupo de policiais se aproximando, luzes piscando. A cena se transformou rapidamente em um caos. "Identificação, por favor", gritou um dos policiais, enquanto outros cercavam a área. A mãe de Lucas, que estava cada vez mais agitada, gritou: "Eles vêm me levar! Se você tiver alguma coisa a ver com isso, é só mais uma mentira!" Lucas ficou paralisado. A situação estava saindo do controle. Samuel tentou se aproximar da mulher, seu olhar carregado de uma mistura de preocupação e solidariedade. "Por favor, senhora, isso não precisa chegar a isso." Mas ela estava incontrolável. "Ele é a razão da minha dor. Há anos eu vivo assim por causa dele." "O que mais você poderia esperar dele, Lucas?" O desespero na voz dela ecoava, fazendo as palavras cortarem no ar como facas afiadas. Lucas não sabia quem acreditar. Seu olhar percorria o rosto de cada um, tentando encontrar um sinal de verdade. Então, algo mais estranho aconteceu. Um dos policiais, que até então estava apenas observando, olhou atentamente para Samuel e, de repente, sussurrou algo para o colega ao seu lado. Os olhos do policial se iluminaram com reconhecimento, como se tivessem feito uma conexão explosiva. "Samuel? Samuel Martins?" ele perguntou, arrancando a atenção de todos. O coração de Lucas disparou. O nome parecia ressoar com um poder desconhecido. O ambiente estava denso, e o murmúrio começou a se espalhar pela multidão que se formava. Samuel se virou, os olhos arregalados. "Sim, sou eu." A voz dele estava cheia de apreensão. A mãe de Lucas interrompeu. "O que você quer aqui? Você não entende? Você nos destruiu." O policial avançou, sua voz firme. "Você está envolvido em um caso de herança. Alguns dos seus bens, ou melhor, sua fortuna, apenas desapareceu. Você precisa vir conosco para esclarecer isso." "Não, não pode ser." A expressão de Samuel se transformou de confuso para alarmado. "Eu não tenho nada a ver com isso." "É você o milionário desaparecido?" A multidão murmurou, a incredulidade no ar quase palpável. Lucas não podia acreditar no que ouvia. Uma série de perguntas começaram a surgir na sua mente, e ele ainda não conseguia processar aquilo tudo. "Querido, você não pode confiar nesse homem", gritava a mãe, a frustração tomando conta de sua voz. "Ninguém aqui sabe a verdade dele para você." E então, em um momento fatídico, a mesma mulher que antes parecia atormentada pelo desespero de Lucas, agora tinha um olhar de triunfo nos olhos. "A verdade sempre aparece, não é mesmo? Samuel, você pode ter jogado tudo para fora, mas agora a vida voltou para te cobrar." A cena era digna de um filme de suspense. Lucas ficou ali, seu coração a mil, sua cabeça fervilhando com a nova verdade a serem desvendadas. Samuel não era apenas um estranho, não era só o milionário sem emoção. Ele poderia ser muito mais. A herança que desapareceu, a mãe enlouquecida, tudo isso estava se entrelaçando em uma teia de segredos. Mas, se ele é meu pai, uma conexão que poderia fortalecer ou destruir tudo à sua volta. E enquanto a sirene continuava a soar, ele sentiu que aquele momento mudaria o curso de sua vida para sempre. É fácil amar um homem que se apresenta como herói, mas e se ele também fosse o vilão? O silêncio cortante entre eles parecia denso, mas Lucas estava furioso. Ele queria entender, precisava saber, mas as palavras não vinham.
Quem você realmente é? A pergunta soava como um eco distante. Ele olhou para Samuel, esperando alguma resposta, mas o coração dele estava acelerado, uma tempestade de incertezas reverberando dentro dele. Samuel parecia perturbado, quase vulnerável. Ele abriu a boca para falar, mas antes que pudesse dizer algo, uma sirene ecoou à distância. O som cortou a tensão como uma faca afiada. Lucas virou-se e, para seu horror, viu um grupo de policiais se aproximando, luzes piscando. A cena se transformou rapidamente em um caos. Identificação. Por favor, gritou um dos policiais, enquanto outros cercavam a área. A mãe de Lucas, que estava cada vez mais agitada, gritou: Eles vêm me levar. Se você tiver alguma coisa a ver com isso, é só mais uma mentira. Lucas ficou paralisado. A situação estava saindo do controle. Samuel tentou se aproximar da mulher, seu olhar carregado de uma mistura de preocupação e solidariedade. Por favor, senhora, isso não precisa chegar a isso. Mas ela estava incontrolável. Ele é a razão da minha dor. Há anos eu vivo assim por causa dele. O que mais você poderia esperar dele, Lucas? O desespero na voz dela ecoava, fazendo as palavras cortarem o ar como facas afiadas. Lucas não sabia a quem acreditar. Seu olhar percorria o rosto de cada um, tentando encontrar um sinal de verdade. Então, algo mais estranho aconteceu. Um dos policiais, que até então estava apenas observando, olhou atentamente para Samuel e, de repente, sussurrou algo para o colega ao seu lado. Os olhos do policial se iluminaram com reconhecimento, como se tivessem feito uma conexão explosiva. O que você fez, Samuel? Você realmente não se lembra? Perguntou o policial, sua voz trêmula. O ambiente se tornou pesado. Lucas sentiu uma pontada no estômago. Samuel, o que está acontecendo? Lucas se virou, sentindo seu coração apertar. Nenhum deles tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Samuel parecia se perder em suas próprias palavras. Eu não sei do que você está falando, mas a dúvida na sua voz era clara. Em 15 de dezembro de 2005, você estava no acidente de carro que matou. O tempo parou. Lucas sentiu a respiração faltar. A mãe dele encarou Samuel com um olhar de fúria e dor. Você nunca disse que matou alguém. Samuel balançou a cabeça, desesperado. Não, não era assim. Eu não estava dirigindo. A voz dele estava cada vez mais alta, mas a pressão do momento o forçava a explicar algo que não queria. O policial o interrompeu. E você estava com um amigo, não estava? Um amigo que desapareceu depois daquela noite? Ele olhou para Lucas, como se esperasse que o menino entendesse algo. Você teve um irmão, Samuel. O estômago de Lucas revirou. Irmão? O que você quer dizer com isso? O que aconteceu? A confusão se espalhou como fogo. As palavras do policial agora eram uma linha fina que cortava seu coração. Samuel, você não pode esconder isso por mais tempo. O seu irmão estava na estrada e você não ajudou. Você fugiu e isso tudo se seguiu. Depois disso, sua mãe desapareceu. Assim como você. O gelo envolveu Lucas. Ele olhou para Samuel, buscando respostas, e viu a expressão de horror no rosto do homem. O que mais ele escondeu? O homem que parecia um salvador agora o fazia questionar tudo. Sua vida, sua história. As peças do quebra-cabeça, de repente, pareciam querer se encaixar em um retrato macabro e devastador. Isso não pode ser verdade, murmurou Lucas, sentindo-se frágil como um copo prestes a se quebrar. A verdade a respeito de seu passado se desenrolava, mas não fazia sentido. Lucas, Samuel insistiu, a voz cheia de emoção caindo em meio ao barulho. Eu nunca soube. Parem!
gritou a mãe, agora com lágrimas escorrendo pelo rosto. Vocês não entendem. A culpa foi minha também. Eu só queria proteger vocês. Mas a ideia de proteger alguém, depois de tantos segredos, parecia uma piada cruel. O policial olhou para Samuel e a multidão começou a murmurar. Nas palavras do seu irmão, se você realmente se importasse, não teria se escondido. E nesse momento, o mundo de Lucas desabou. O homem que ele queria como um pai carregava uma mancha escura. E como isso mudaria tudo? Enquanto Lucas lutava contra a torrente de emoções, ele não sabia como aquilo tudo moldaria seu futuro. O que mais ele descobriria sobre sua família? As perguntas ecoavam em sua mente, pesadas como âncoras. E no fundo, tinha uma certeza. Nada seria como antes. O silêncio pesava como uma tempestade prestes a eclodir. Lucas olhou entre Samuel e sua mãe. Tentava decifrar cada expressão, mas tudo o que via eram rostos petrificados pelo passado. A revelação do policial ainda ecoava em sua mente. Você teve um irmão, Samuel. A ideia de um irmão desconhecido, perdido em algum lugar, consumia suas forças. E a multidão começou a murmurar, gritinhos de espanto, olhares indignados. A atmosfera estava carregada de tensão, e Lucas sentiu seu estômago revirar. O que mais você esconde de mim? A angústia transbordava. Samuel, com a expressão perplexa, parecia ter um peso enorme nos ombros. Por um win, o que significava ser filho de um homem que não apenas desapareceu, mas que, além disso, tinha uma história manchada. As vozes da multidão se tornavam distantes, como se eles não fossem nada, apenas sombras. Samuel, está tudo bem? Lucas perguntou, e mesmo que soasse como um garoto, em busca de conforto, o tom misturava esperança e temor. Mas Samuel parecia tão distante, como se estivesse pensando em um abismo que nunca quis encarar. Mas antes que qualquer um pudesse responder, um estrondo ecoou na esquina da rua. Um carro envelhecido atravessou a calçada, derrapando com um barulho ensurdecedor. Lucas se virou, o coração acelerado. O carro parou em frente à multidão. Um homem de aparência desleixada desceu em um salto. Você! Ele gritou, o olhar fixo em Samuel. Você teve a audácia de aparecer aqui novamente. A fúria nas palavras era palpável. Samuel recuou, os olhos arregalados. O que você quer? O desespero o transformava em alguém que parecia não ter mais chão. O homem avançou e, com um gesto brusco, puxou algo do bolso. Era um antigo medalhão que reluziu sob a luz do dia. Lucas ficou sem fôlego. Você já esqueceu o que fez, não é? A pergunta cortou o ar e todos se calaram. Você acha que pode se esconder eternamente? A mãe de Lucas começou a tremer, medo estampado em seu rosto. Quem é você? Ela gaguejou, o pânico evidente. O homem ignorou o questionamento e continuou com ódio. Você tirou tudo de nós e agora voltou para nos destruir de novo. A cada palavra, Lucas percebia as fissuras se abrindo em tudo que pensava que sabia. Destruir? Ele murmurou, quase sem voz. O homem riu. O som era uma mistura de desprezo e dor. É isso que você ainda não entende, garoto. Seu pai nunca foi quem pensou que era. Ele nos abandonou. Lucas sentiu os joelhos fraquejarem. O que você quer dizer com isso? A insegurança crescia, entrelaçando-se com um medo crescente. Algo dentro dele queria acreditar que não fosse verdade, mas a fraqueza na voz do homem trazia algo sombrio. Irmão, não é a hora. Samuel interveio.
mas sua voz estava repleta de emoção, de uma vulnerabilidade que Lucas nunca havia visto antes. Eu pensava que tinha deixado tudo para trás. Você não deixou nada. O homem gritou, rodeado por sorrisos cínicos da multidão. E no meio daquele caos, os olhos de Lucas encontraram os de Samuel. E naquele momento, tudo parecia estar prestes a quebrar. Então, você não é meu pai? Ou você é? A pergunta saiu com dificuldade. E no fundo, Lucas já intuía a resposta. O medalhão do homem brilhou novamente, enquanto ele balançava a cabeça. Samuel, você precisa entender. Aquela noite não foi apenas uma fatalidade. Foi a única forma de você sobreviver. O seu irmão, ele... Pare! Samuel gritou, a voz rasgando como um grito de desespero. Chega, não fale mais nada. Ele estava quase implorando. No entanto, o homem avançou, o semblante impassível. A verdade do seu passado não pode permanecer oculta, e o que você realmente fez aquela noite voltará para te assombrar. A multidão estava em silêncio, o ar pesava. O que mais poderia acontecer? O mundo ao redor ganhou um brilho sinistro. Lucas olhou em volta, as reações das pessoas, o medo nos rostos se transforma em intensa expectativa. O passado, com suas sombras, parecia prometer um retorno devastador. E naquele momento, tudo mudou novamente. O homem não era apenas uma passagem do passado de Samuel, mas a chave para um segredo ainda mais profundo. Uma reviravolta que poderia ligar suas vidas de uma maneira que ninguém imaginava. O caos começou a se espalhar. A tensão se intensificou. E com um golpe de má sorte, o carro que tinha parado em frente aos dois começou a pegar fogo. As chamas dançando como se fossem espectros de um segredo que estava prestes a ser revelado. Lucas olhou, chocado, enquanto a fumaça subia, deixando um rastro de incerteza. O que tudo isso significava? Ele estava prestes a descobrir que as verdades ocultas de seu passado eram apenas o começo de algo muito maior. As chamas começaram a se espalhar, o calor se intensificando e formando uma espiral de fumaça negra que subia em direção ao céu. O homem que fora o portador de verdades terríveis e revelações chocantes ainda segurava o medalhão. Um globo de metal que parecia pulsar, cheio de segredos. Lucas sentiu o coração acelerar. Ele estava prestes a desvendar algo ainda mais profundo. Lucas, fique atrás de mim, Samuel gritou, fazendo um movimento instintivo, como se quisesse proteger o garoto daquele caos. Mas era difícil saber quem realmente precisava de proteção. A mãe de Lucas estava paralisada, os olhos arregalados, e o homem que havia surgido do nada agora fervia com uma raiva que fazia a multidão recuar. Você não pode me colocar no mesmo nível que ela, o homem. Um murmúrio angustiante percorreu a multidão. O som do fogo queimando ainda ressoava, mas os olhares eram todos para Samuel, esperando uma reação. Chega! Samuel gritou. A pressão em seu peito parecia estourar. Eu não sou mais aquele garoto frágil. Não sou mais aquela pessoa. A vida não me permitiu ser pacífico. Ele finalmente olhou para o medalhão, como se todo o seu passado estivesse ali, um nó complicado de luz e trevas. E de quem é a culpa? O homem gritou. Você se escondeu por anos. Levou sua nova vida como se nada houvesse acontecido. Agora você volta e quer o quê? Perdão? Aceitação? O tom dele soava como se estivesse expelindo veneno. A raiva estava tão carregada que Lucas sentiu o ar se condicionar, como se algo estava prestes a explodir. Você não sabe o que aconteceu. Samuel resmungou, a voz embargada, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto.
Eu nunca fui o responsável. Foi uma fatalidade. As palavras ecoaram entre as pessoas e a pressão se tornou quase física. Mas o homem se aproximou. Uma fatalidade? Como você pode chamar de fatalidade? O que você causou? O que mais você esconde, Samuel? Ele gesticulou com fúria, e Lucas começou a compreender que havia muito mais por trás de toda aquela confusão. Eu não sei se posso acreditar em você, Lucas gritou, pressionando a cabeça com as mãos, a dor crescendo. Apenas me diga a verdade. E no momento em que a multidão se contorceu em antecipação, o medalhão do homem bruxuleou. Ele gritou, mas as palavras estavam turvas, cheias de raiva. Seu irmão, ele não está perdido. Ele está aqui. O coração de Lucas parou. O que ele acabara de dizer era um balde de água fria. E então Lucas viu. O homem olhou diretamente para ele. Você é mais do que um garoto. Você é o que resta dos sonhos quebrados. Você não é apenas filho do homem que abandonou tudo, Lucas. Você é a única ligação que ele tem com o passado. O impacto da revelação quase o atirou para trás. Ele olhou para Samuel, que parecia em choque, a palidez de seu rosto ocupando todo o espaço. Você tem um irmão gêmeo que foi dado como morto, mas não está. O tom triunfante do homem reverberava por toda a cena. Isso não pode ser. As palavras saíram de Lucas, um sussurro, como se ele estivesse tentando se agarrar à própria sanidade. Ele olhou para o homem, depois para Samuel, esperando que tudo o que estivesse acontecendo se tornasse mais claro, mas apenas as chamas ardentes continuavam a dançar na frente dele. Você nunca fez um esforço para encontrá-lo, não é? O homem desafiou. A única coisa que deseja é escapar. Um covarde não merece nada e não está acima dos outros. Isso sim é uma traição. A multidão estava frenética, os murmúrios acendendo como um incêndio que se espalha disfarçado. Organização era algo que nenhum deles tinha. Lucas olhou novamente para Samuel. Você mentiu para mim. Sabia. E nunca disse. A acusação fez Samuel tremer, como se estivesse exposto nu em frente a todos. Lucas, Samuel começou. As suas palavras se perderam em meio ao rugido das chamas. E então, quando tudo parecia prestes a desmoronar de vez, um pacote desconhecido foi arremessado. Ele aterrissou no chão, e antes que qualquer um pudesse entender, explodiu em uma chuva de luzes e fumaça, formando uma tela momentânea, como uma cortina entre eles e o horror que se desenrolava. E nesse turbilhão de luz e sons, Lucas não sabia se o que estava acontecendo era um novo começo ou uma condenação definitiva. E com o peso da verdade sobre seus ombros, ele percebeu que esse evento devastador não apenas redefinia quem ele era, mas quem todos ao seu redor poderiam ainda se tornar. O futuro estava agora completamente incerto. O que viria a seguir? As chamas começaram a se espalhar, o calor se intensificando e formando uma espiral de fumaça negra que subia em direção ao céu. O homem que fora o portador de Verd, Samuel gritou, fazendo um movimento instintivo, como se quisesse proteger o garoto daquele caos. Mas era difícil saber quem realmente precisava de proteção. A mãe de Lucas estava paralisada, os olhos arregalados, e o homem que havia surgido do nada agora fervia com uma raiva que fazia a multidão recuar. Você não pode me colocar no mesmo nível que ela. O homem apontou para a mãe de Lucas. Você foge da verdade como um covarde. Um murmúrio angustiante percorreu a multidão. O som do fogo queimando ainda ressoava, mas os olhares eram todos para Samuel, esperando uma reação. Chega! Samuel gritou. A pressão em seu peito parecia estourar. Eu não sou mais aquele garoto frágil.
Não sou mais aquela pessoa. A vida não me permitiu ser pacífico. Ele finalmente olhou para o medalhão, como se todo o seu passado estivesse ali. Um nó complicado de luz e trevas. E de quem é a culpa? O homem gritou. Você se escondeu por anos. Levou sua nova vida como se nada houvesse acontecido. Agora você volta e quer o quê? Perdão? Aceitação? O tom dele soava como se estivesse expelindo veneno. A raiva estava tão carregada que Lucas sentiu o ar se condicionar, como se algo estava prestes a explodir. Você não sabe o que aconteceu. Samuel resmungou, a voz embargada, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Eu nunca fui o responsável. Foi uma fatalidade. As palavras ecoaram entre as pessoas e a pressão se tornou quase física. Mas o homem se aproximou. Uma fatalidade? Como você pode chamar de fatalidade o que você causou? O que mais você esconde, Samuel? Ele gesticulou com fúria, e Lucas começou a compreender que havia muito mais por trás de toda aquela confusão. Lucas, Samuel interveio, sua voz tremendo. Eu não sei. Então, o que você realmente fez naquela noite? A pergunta ecoou em meio ao calor da cena, e uma tensão palpável pairou no ar. Lucas olhou de um para o outro buscando respostas, e viu a expressão de horror no rosto do homem que esperava por uma confissão. E então, quando tudo parecia prestes a desmoronar de vez, um pacote desconhecido foi arremessado. Ele aterrissou no chão, e antes que qualquer um pudesse entender, explodiu em uma chuva de luzes e fumaça, formando uma tela momentânea. A confusão tomou conta do local. Então, uma figura emergiu ao meio da fumaça. Era um homem, com um olhar feroz. Samuel, ele não parecia um desconhecido, mas sim alguém que tinha ares de quem conhecia o passado de. Lucas sentiu um frio na barriga. Você precisaria me contar a verdade. No mesmo momento, o homem de antes, o que segurava o medalhão, ficou pálido. O que você está fazendo aqui? Sua voz tremia e Lucas se perguntava o que mais estava escondido. O novo visitante olhou para a multidão. Seu olhar era um misto de desprezo e desconfiança. Eu não vim aqui para causar problemas, mas a verdade sempre aparece. Ele olhou para Samuel, os olhos gritando por um entendimento que faltava. Você não é quem pensa que é. E seu irmão, ele está vivo. As palavras explodiram no ar como um trovão. Lucas sentiu seu estômago revirar. Como assim? O que você quer dizer com isso? Você ainda não percebeu. O homem avançou e, com um gesto brusco, puxou algo do bolso. Era outro medalhão, idêntico ao anterior, mas com uma inscrição. Você e seu irmão foram separados, mas um dia ele vai voltar. E seu passado, Samuel, ele retorna para cobrar. Samuel estava em choque. Não pode ser. Ele estava prestes a desmoronar, e Lucas não sabia como reagir. Eu pensei que ele tivesse morrido. A culpa era minha. A multidão começou a murmurar, a confusão se espalhando como fogo em palha seca, os olhares se alternando entre os três, e Lucas sentiu uma pressão crescente em seu coração. Quem é ele? Quem é o meu irmão? As perguntas saíram em um turbilhão de emoções. Seu irmão Lucas não é um garoto qualquer. Ele é o que sobrou da parte que você não conhece desse homem. O visitante gesticulou para Samuel. E toda essa situação, toda essa tragédia, a gravidade do momento pairava, e a fumaça parecia encobrir mais do que o fogo estava consumindo. O estômago de Lucas se apertou, e a revelação explodiu dentro dele como uma bomba. A verdade que antes parecia clara, agora estava envolta em mistério. Quais eram os laços que uniam aqueles dois homens? Samuel, o milionário, e aquele desconhecido com um passado sombrio. Não, a vida não é assim, Lucas gritou, a frustração transbordando. Ele queria respostas, mas a cada nova declaração, mais confuso ficava.
Como tudo isso poderia estar interligado? O calor do fogo parecia distante agora. O que ardia era a verdade que estava prestes a ser descoberta. E quando tudo parecia que não poderia ficar mais complicado, o homem em frente a ele, esse enigma, disse: "E a sua mãe, ela sabia tudo. Ela pode ser a chave que falta para entender toda essa confusão." Nesse momento, Lucas se lembrou do olhar apavorado de sua mãe. Com a mente fervilhando, ele sentiu que esse novo desenvolvimento poderia desmoronar o pouco que restava de segurança na sua vida. Não, não pode ser. E assim, uma sombra de incerteza passou pelo seu rosto, enquanto a fumaça se dissipava lentamente ao seu redor. O que mais estava por trás dessa história? O que a verdade revelaria? E principalmente, se houvesse um irmão vivo, como isso mudaria tudo? As chamas começaram a se espalhar, o calor se intensificando e a fumaça negra subindo em direção ao céu. Lucas olhou para o homem que segurava o medalhão, sem acreditar no que tinha acabado de ouvir. Seu irmão, ele não está perdido, ele está aqui. A revelação ecoou e seu coração disparou. Samuel estava paralisado, os olhos arregalados, enquanto a multidão parecia prender a respiração. O homem que havia interrompido a cena continuou, a voz firme: "E você, Lucas, também é parte disso. Você não pode se esquivar da verdade." A multidão murmurou, confusa e atenta. "Não, isso não pode ser." Lucas gaguejou, sentindo que a terra estava se movendo sob seus pés. "Meu irmão, onde ele está?" Samuel estava em choque e a expressão do homem se tornava cada vez mais intensa. "Ele está perto, muito perto. E você precisa se preparar para o que está por vir." E naquele momento, um estrondo cortou o ar. Um carro da polícia, que havia ficado estacionado na calçada, explodiu com um barulho ensurdecedor. O fogo se espalhou rapidamente, as chamas dançando em direção ao céu, enquanto pedaços de metal voavam por todo lado. O pânico tomou conta de todos. Gritos e gritos conturbados ecoaram pela multidão. "Saia do caminho!" alguém gritou, e as pessoas começaram a correr em todas as direções. Lucas ficou paralisado, o olhar preso no homem que causara toda aquela confusão. Samuel, em um movimento instintivo, puxou Lucas para longe, mas ele estava perdido em seus pensamentos. "O que está acontecendo?" Lucas gritou, a adrenalina batendo forte em seu coração. O que mais poderia acontecer? Ele mal conseguiu processar a hora que estava vivendo. E depois, um grito cortou o ar. O som de uma mulher nas últimas. "Lucas, socorro!" Ele reconheceu a voz. Era sua mãe, que havia desaparecido na multidão. Ela apareceu correndo, seu rosto coberto de fumaça e terror. "As chamas! Tá tudo pegando fogo!" Ela estava histérica. "Você precisa se afastar!" Samuel gritou, mas era como se a realidade tivesse entrado em colapso. Lucas queria gritar, mas sua voz ficou presa na garganta. O homem, que parecia ter todas as respostas, estava agora afastado, como se as chamas ao fundo o estivessem consumindo. "Vou encontrar meu irmão", Lucas decidiu, a força da emoção o impulsionando. Ele não podia ficar ali, com tudo se desmoronando. Ele se libertou do abraço de Samuel e correu na direção do fogo, determinados a encontrar respostas. O calor o atingiu como um golpe. A fumaça tornava tudo embaçado. Ele desviou de pessoas que, correndo em pânico, a confusão estava por toda parte. Ele vasculhou a cena freneticamente, mas tudo o que via era destruição. E então, bem ali,
No meio ofuscante da fumaça, ele viu uma sombra familiar. Um garoto com um olhar desesperado. Lucas! O menino gritou, estendendo a mão. Era seu irmão! É você! Lucas gritou, correndo em direção a ele, mas no meio do caminho, uma explosão ensurdecedora fez o chão tremer. Um tubo de gás próximo havia se rompido, e uma nova onda de chamas se ergueu entre eles. O medo tomou conta de Lucas. O que estava acontecendo? Ele não podia perder seu irmão novamente. Me ajude! O menino gritou, mas Lucas foi jogado de volta pelo impacto da explosão. Ele bateu no chão e a dor foi intensa. Quando olhou novamente, sua visão turva, o irmão desaparecendo na fumaça, como um fantasma. Não volta! Lucas gritou, sentindo uma tristeza profunda se instalar em seu coração. A realidade não estava se conformando. Lembranças de uma infância sombria passaram rapidamente pela sua mente. O que estava acontecendo? Por que ele tinha que passar por isso? A conexão que eles tinham estava ameaçada da maneira mais cruel possível. Lucas! Uma nova voz, familiar, ecoou através das chamas. Era Samuel, correndo em sua direção. Acalme-se. Nós vamos juntos. E naquele momento de pânico, uma nova onda de determinação invadiu Lucas. O que significava ter um irmão? O que significava perder novamente? Ele precisaria de respostas, e os laços que não sabia que existiam precisavam de um esforço para ficar. Eles não poderiam acabar ali. Não poderiam ser separados novamente. Você não pode ir atrás dele. Você não sabe o que está fazendo, Samuel gritou, tentando alcançá-lo. Mas ao olhar para Lucas, seu semblante mostrava outra coisa. Medo. Medo do que poderia acontecer a seguir. A fumaça tomou conta do lugar, e logo sons de sirenes podiam ser ouvidos, mas o impulso por suas respostas era mais forte. Ele é meu irmão. Eu não posso deixá-lo. Lucas gritou, enquanto corria, sem saber aonde estava indo. E talvez, só talvez, tudo poderia mudar novamente. Enquanto a fumaça dançava ao seu redor, Lucas se deu conta de que a verdade estava sendo forjada no fogo. E ali, no meio do caos, o que mais poderia se revelar? Sua vida estava prestes a mudar outra vez. As chamas começaram a se espalhar, o calor se intensificando e a fumaça negra subindo em direção ao céu. Lucas olhou para o homem que segurava o medalhão, sem acreditar no que tinha acabado de ouvir. Seu irmão, ele não está perdido. Ele está aqui. A revelação ecoou e o coração disparou. Samuel estava paralisado, os olhos arregalados, enquanto a multidão parecia prender a respiração. O homem que havia interrompido a cena continuou, a voz firme. E você, Lucas, também é parte disso. Você não pode se esquivar da verdade. A multidão murmurou, confusa e atenta. Não, isso não pode ser. Lucas gaguejou, sentindo que a terra estava se movendo sob seus pés. Meu irmão, onde ele está? Samuel estava em choque e a expressão do homem se tornava cada vez mais intensa. Ele está perto, muito perto, e você precisa se preparar para o que está por vir. E naquele momento, um estrondo cortou o ar. Um carro da polícia, que havia ficado estacionado na calçada, explodiu com um barulho ensurdecedor. O fogo se espalhou rapidamente, as chamas dançando em direção ao céu
enquanto pedaços de metal voavam por todo lado. O pânico tomou conta de todos. Gritos e gritos conturbados ecoaram pela multidão. "Saia do caminho!" Alguém gritou. E as pessoas começaram a correr em todas as direções. Lucas ficou paralisado, o olhar preso no homem que causara toda aquela confusão. Samuel, em um movimento instintivo, puxou Lucas para longe, mas ele estava perdido em seus pensamentos. "O que está acontecendo?" Lucas gritou, a adrenalina batendo forte em seu coração. O que mais poderia acontecer? Ele mal conseguiu processar a hora que estava vivendo. E depois, um grito cortou o ar. O som de uma mulher nas últimas. "Lucas, socorro!" Ele reconheceu a voz. Era sua mãe, que havia desaparecido na multidão. Ela apareceu correndo, seu rosto coberto de fumaça e terror. "As chamas! Está tudo pegando fogo!" Ela estava histérica. "Você precisa se afastar!" Samuel gritou, mas era como se a realidade tivesse entrado em colapso. Lucas queria gritar, mas sua voz ficou presa na garganta. O homem que parecia ter todas as respostas estava agora afastado, como se as chamas ao fundo o estivessem consumindo. "Vou encontrar meu irmão." Lucas decidiu, a força da emoção o impulsionando. Ele não podia ficar ali, com tudo se desmoronando. Ele se libertou do abraço de Samuel e correu na direção do fogo, determinados a encontrar respostas. O calor o atingiu como um golpe. A fumaça tornava tudo embaçado. Ele desviou de pessoas que correndo em pânico. A confusão estava por toda parte. Ele vasculhou a cena freneticamente, mas tudo o que via era destruição. E então, bem ali, no meio ofuscante da fumaça, ele viu uma sombra familiar. Um garoto com um olhar desesperado. "Lucas!" o menino gritou, estendendo a mão. Era seu irmão. "É você!" Lucas gritou, correndo em direção a ele. Mas no meio do caminho, uma explosão ensurdecedora fez o chão tremer. Um tubo de gás próximo havia se rompido e uma nova onda de chama se ergueu entre eles. O medo tomou conta de Lucas. O que estava acontecendo? Ele não podia perder seu irmão novamente. "Me ajude!" o menino gritou, mas Lucas foi jogado de volta pelo impacto da explosão. Ele bateu no chão e a dor foi intensa. Quando olhou novamente, sua visão turva, ele viu seu irmão desaparecendo na fumaça, como um fantasma. "Não! Volta!" Lucas gritou, sentindo uma tristeza profunda se instalar em seu coração. A realidade não estava se conformando. Lembranças de uma infância sombria passaram rapidamente pela sua mente. O que estava acontecendo? Por que ele tinha que passar por isso? A conexão que eles tinham estava ameaçada da maneira mais cruel possível. "Lucas!" Uma nova voz, familiar, ecoou através das chamas. Era Samuel, correndo em sua direção. "Acalme-se, nós vamos juntos." Uma nova onda de determinação invadiu Lucas. O que significava ter um irmão? O que significava perder novamente? Ele precisaria de respostas, e os laços que não sabia que existiam precisavam de um esforço para ficar. Eles não poderiam acabar ali, não poderiam ser separados novamente. "Você não pode ir atrás dele. Você não sabe o que está fazendo", Samuel gritou, tentando alcançá-lo. Mas ao olhar para Lucas, seu semblante mostrava outra coisa. Medo. Medo do que poderia acontecer a seguir. A fumaça tomou conta do lugar. E logo, sons de sirenes podiam ser ouvidos. Mas o impulso por suas respostas era mais forte. "Ele é meu irmão. Eu não posso deixá-lo", Lucas gritou, enquanto corria, sem saber aonde estava indo. E talvez, só talvez, tudo poderia mudar novamente. No meio das chamas,
Lucas viu algo se mexer dentro da fumaça. Uma figura se destacou, parecida com seu irmão, mas tinha uma aura estranha. Lucas. A voz era baixa, quase um sussurro, mas ele reconheceria em qualquer lugar. É você! Lucas gritou, e correu em direção à silhueta que se aproximava dele. Mas ao se aproximar, algo bizarro aconteceu. A figura começou a se distorcer, como se estivesse se desfazendo. Não! Isso não é real! Lucas gritou, seu coração acelerando. Você não pode ser meu irmão. Em um piscar de olhos, a forma se transformou. O que antes parecia uma criança, agora tinha o semblante de um adulto. Era alguém que Lucas nunca imaginou ver ali. Você não me conhece, mas eu sou alguém que está mais próximo de você do que imagina. As palavras cortaram o ar e o chão parecia tremer sob Lucas. Você, quem é você? O medo e a confusão se entrelaçavam. Uma verdade que você não está pronto para ouvir. A sua vida, Lucas, foi uma mentira toda sua. O mundo ao redor parecia girar, enquanto Lucas tentava processar as palavras. O que isso significava? Ele queria acreditar que tudo iria ficar bem, mas a escuridão ao seu redor apenas continuava a se aprofundar. E enquanto a fumaça se dissipava, ele viu o olhar de Samuel, que estava em estado de choque, e a preocupação estampada no rosto dele acentuava a gravidade da situação. Lucas, não escute isso, essa não é a verdade, Samuel gritou. Mas suas palavras pareciam inúteis, perdidas entre as chamas e a revelação. Você precisa saber, Lucas. A chave para o seu futuro e para seu irmão está aqui. Mas tudo o que você conhece pode ser um engano. O homem misterioso continuou, enquanto o caos ao seu redor se intensificava. Não, não pode ser verdade. Lucas sentiu um aperto no peito, a dor crescendo. A temperatura ao redor parecia subir. Ele estava no limite do desespero, perdendo o controle. E quando tudo parecia um pesadelo irremediável, um grito cortou o ar. Lucas, socorro! A voz familiar de sua mãe, agora ecoando de novo, trazendo uma nova onda de medos. O peso de tantas verdades prestes a serem reveladas estava prestes a desmoronar tudo o que ele pensava saber sobre sua família e sobre si mesmo. Fechando os olhos, Lucas sentiu que a tempestade estava apenas começando. O que ele não sabia ainda estava prestes a mudar tudo para sempre. As chamas rugiam ao fundo, engolindo tudo em seu caminho. O calor era opressivo e a fumaça tornava o ar pesado e difícil de respirar. Lucas sentia seu coração disparar. Ele olhou para o rosto de seu irmão, que agora estava mais próximo, mas ainda envolto nas sombras. Uma conexão que parecia impossível de romper. Você está aqui. Você realmente está aqui. O alívio inundou Lucas, mas o medo ainda apertava seu peito. Eu não posso perder você de novo. O olhar do irmão, cheio de confusão e dor, buscava algo nas lembranças que compartilhavam. Eu não queria que isso acontecesse. Eu só queria entender. A voz do garoto tremeu, como se cada palavra estivesse pesada com a carga do passado. As sirenes da polícia se aproximavam, cortando o ar com um som agonizante. O caos ao redor se intensificava enquanto as chamas se expandiam. Samuel, cada vez mais alarmado, olhou para Lucas. Precisamos sair agora. Vamos encontrar um lugar seguro. A determinação em sua voz não escondia o medo. E meu irmão? Lucas não desistiria. O desejo de proteger seu irmão era inabalável. Ele se virou em busca de respostas, mas a confusão inteirava. Foi então que o homem que havia trazido revelações e segredos interrompeu a cena novamente. O passado nunca é fácil de enfrentar,
mas vocês precisam enfrentar juntos. A verdade surgiu e não vou escapar dela. Os olhos de Samuel estavam cheios de angústia, enquanto ele encarava a situação. O que você quer dizer com isso? O que mais está escondido? Que o passado de todos nós está entrelaçado. O que aconteceu naquela noite não foi apenas um acidente. Foi uma escolha que mudou as vidas de todos. A voz do homem reverberava entre as chamas, e Lucas sentiu que cada palavra pesava no coração. Enquanto a fumaça se tornava mais densa, algo dentro de Lucas começou a se acender. A esperança e a determinação se misturavam. Vamos, temos que enfrentar isso juntos. Ele se dirigiu a seu irmão, pegando sua mão. Não importa o que vocês fizeram. Nós somos uma família agora. O homem se lançou à frente, como se a urgência do momento o movesse. Se afastem. A explosão pode ser iminente. O aviso ecoou e aqueles poucos que ainda não tinham se dispersado corriam, formando uma onda de pânico. Lucas sentiu a adrenalina tomando conta. Rápido, agora! Samuel gritou, puxando Lucas e o irmão. Mas o que importava agora era o que havia no fundo de suas almas. A luta por um novo começo. Enquanto o mundo ao redor deles pegava fogo, eles formavam um laço indestrutível. E no meio do caos, Lucas parou um momento, olhando o homem. A verdade pode doer, mas é ela que nos unirá. Precisamos enfrentar juntos. As palavras saíram com mais força do que ele poderia imaginar. E o peso do que estava por vir não assustava mais. O homem acenou lentamente, como se reconhecesse o valor da nova união. Talvez vocês tenham razão, mas a jornada está longe de terminar. O que vocês descobrirão agora mudará tudo. Enquanto as chamas crepitavam, a união entre os irmãos prometia não apenas uma nova vida, mas um futuro a ser escrito com todos os altos e baixos, aprendizados e revelações. Com força e esperança, deram um passo à frente, prontos para enfrentar qualquer desafio. Mas a verdade ainda estava à espreita, pronta para ser descoberta. E tudo não era apenas o fim, mas o começo de um novo capítulo. Agora, para você que assistiu a essa história intensa e repleta de reviravoltas, é hora da ação. Se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Queremos ouvir de você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho emocionante. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não,